Oi, eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou resumir o conto Presépio, do Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que se você quiser, você pode deixar dúvidas ou sugestões ali nos comentários e bora lá! Bem, o conto ele começa com uma moça que ela vai ser chamada de Das Dores, porque era assim que se chamavam as moças daquela época. E a Das Dores ela tá com um grande dilema. Ela não sabe se ela vai pra missa do galo, que é uma missa de véspera do Natal, ou se ela fica em casa e monta um presépio. A questão é que, se ela for pra igreja, o presépio ele não vai ficar pronto antes da meia-noite, antes do Natal. E se ela ficar em casa montando o presépio, ela não vai conseguir encontrar com o namorado dela na missa. Agora, por que ela não montou o presépio antes? Não sabemos, mas o porquê de ela querer tanto ir na missa para encontrar com o namorado dela, eu vou explicar agora. Acontece que o local em que está se passando essa história é uma cidade no interior muito pequena, tipo, é basicamente uma fazenda crescida, então lá, tipo, não acontecem festas, não tem cinema, basicamente a única coisa que tem é cabra passando na rua e as viúvas nas janelas espiando. Janelas que por acaso vão ser comparadas com jaulas, pelo fato de que naquele tempo existia uma visão de que mulher não devia sair de casa, a não ser que fosse para rezar ou visitar algum parente. E é por isso que a Das Dores está com essa dúvida tão grande de se ela vai encontrar o namorado ou se ela fica e monta o presépio, porque como a gente pode ver, não é algo muito fácil de se fazer. E o conto diz que a Das Dores ela tem muitas obrigações, como por exemplo cuidar dos irmãos, cozinhar, costurar, escrever todas as cartas da casa, porque os pais dela exigiam muito, mas não pelo fato deles serem pobres, e sim porque, segundo o livro, dentro daquele contexto, o primeiro mandamento da educação feminina era: trabalharás dia e noite, e quando não estiver trabalhando, tem que se ocupar com alguma outra coisa. E o conto diz da seguinte forma: quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos, portanto, é impedir que se formem. E o autor, na verdade, ele vai tratar essa questão com certa ironia, porque é uma característica das obras do Carlos Drummond de Andrade, tanto que a gente pode perceber uma certa dualidade quando ele fala, tipo, dos sonhos da mulher, que podem ser, por exemplo, sonhos de imaginação ou sonhos de, tipo, ter determinação e conquistar alguma coisa. Pelo menos aqui eu consigo interpretar. E a gente vai vendo, então, conforme esse conto, que na verdade as mulheres, naquela época, elas não tinham essa possibilidade de ter um sonho. Então eles realmente moldavam esses pensamentos e essas vontades da mulher. Acontece que as pessoas vão ficar chamando pela Das Dores para cumprir essas diversas obrigações, só que dentro do coração dela, ela vai estar se imaginando voando e indo pro outro lado da rua, onde está o sobrado em que mora o Abelardo, o namorado dela. Provavelmente fumando ou penteando o cabelo com brilhantina. E pra melhorar esse atraso da Das Dores, tipo, tinha um relógio na sala. E o conto diz que mesmo que as noites do interior passassem de forma devagar, quando a Das Dores olhava para aquele relógio, parecia que o tempo tinha passado, tipo, num pulo. E era como se ela olhasse pro relógio e o tempo falasse agarra-me, como diz no livro, porque ela estava ali só enrolando. E o conto até diz que das 1000 maneiras de amar, a secreta é a mais ardilosa. E enquanto isso, enquanto ela faz as suas atividades, ela vai ficar pensando nesse tal de Abelardo. O que até de alguma forma faz ela gostar de estar realizando ali as suas atividades. E enquanto isso, enquanto ela realiza outras atividades e fica pensando no namorado dela, o presépio tá ali para ser montado, ela nem fazendo nada. E acontece que só ela podia montar aquele presépio, porque foi uma arte que ela aprendeu com uma tia dela que já tinha falecido. Então cada coisa tinha que ser colocada em um local específico que tinha sido determinado há mais de 2000 anos, porque cada personagem tinha um papel específico no nascimento de Jesus. E para a época seria então um grande absurdo se algum presépio cedesse às novidades e mudasse esse padrão de presépios da época. Agora, para montar esse presépio tinha toda uma preparação, começando por desembrulhar as caixas, que era algo satisfatório e que por acaso todos os irmãos da Das Dores queriam ajudar, só que na verdade eles mais atrapalhavam do que ajudavam de fato. Deixar essa tarefa para eles fazerem sozinhos ia ser um grande desastre, então ela dava para eles uns personagens secundários, por exemplo, um pastor, uma gruta, só que nunca José, Maria ou Jesus. Enquanto isso, ela ia montando a paisagem. E ela montando o presépio e viajando ainda na mente,
Tanto que tem uma hora que ela pega num camelo do presépio e ela sente a maciez da mão do namorado. Até que chegam algumas amigas das Dores, querendo marcar um horário para elas irem pra igreja. Só que aí elas chegam, o presépio tá, tipo, todo desmontado, a sala tá uma bagunça e o tempo tá lá, tipo, pra das Dores. Ah, agarra-me, agarra-me. E elas ali só tomando o tempo dela. E a história diz que existe um tipo de pessoa que quando ela precisa fazer uma coisa muito importante em pouco tempo, ela começa a ficar nervosa, mas aí ela começa a transformar isso em produtividade e o trabalho começa a surgir ali. Perfeito. Só que esse não era o caso das Dores, tanto que as amigas dela vão embora pra voltar umas 2 horas depois, e enquanto isso, ela fica tipo ali montando o presépio meio maquinalmente e viajando. Ela se encaixa no tipo de pessoa que viaja dentro da própria mente. E ela fica lá, montando o presépio, imaginando o Abelardo, tipo, pela casa inteira, no papel de parede, no presépio, por tudo. E meio que perdendo um tempo ali. E existe meio que uma pressão ali, porque ela não podia errar esse presépio, justamente por terem sido lições passadas pela tia dela. Só que ela fazia, por exemplo, maquinalmente e pensando nesse tal do namorado dela. O narrador do livro, ele diz que queria colocar nesse momento uma história cruel, como o próprio mundo, porque essa é uma característica também do Carlos Drummond nas suas obras, colocar, por exemplo, a realidade, o pessimismo e o cotidiano. E ficaria tipo, com a das Dores ganhando uns braços a mais, terminando o presépio e saindo correndo com as amigas pra ir pra igreja, só que quando ela chegasse na igreja não ia ter ninguém, ia estar vazia e não ia também ter o namorado dela. Só que pra das Dores terminar esse presépio, ela não precisaria de uns braços a mais, ele teria que mudar a própria natureza sonhadora dela. E aí o tempo foi passando e falando, tipo, agarra-me pra ela, né? E de repente começou a subir um calor, mesmo que as janelas estivessem escancaradas, e pronto. Parecia que a noite ia acabar, não ia ter Natal, não ia ter namorado, e aí a noite ia terminar com ela chorando no travesseiro. Só que a das Dores não desistiu, tava ali insistindo nesse presépio, enquanto isso imaginando ao mesmo tempo, ou seja, ela tava juntando, por exemplo, características do Abelardo, né, o namorado dela, com as características do presépio. Então ela ficou ali relacionando as características do Abelardo com o presépio, a pele morena de Jesus, um cigarro... Um cigarro? Quem que botou um cigarro no meio do presépio? Ela viu um cigarro ardendo na areia do presépio, que por acaso era o cigarro que o Abelardo fumava ali do outro lado da rua. Agora explicando, o que acontece é que ela estava ali tão viajando na própria imaginação que ela começou a juntar as duas coisas, como por exemplo, vamos fingir que tem a dimensão do presépio e tem a dimensão tipo da vida real. Ela estava fazendo as coisas tão misturadas que ela vai juntar essas duas dimensões e vai começar a imaginar Jesus como, por exemplo, o Abelardo. E é por isso que ela vai ver como se ele estivesse fumando ali e tacasse o cigarro na areia do presépio. Enfim, é importante observar no conto, então, que a sociedade ela vai tentar moldar o pensamento feminino, atribuindo tarefas para que as mulheres não tenham tempo de sonhar, né? Só que a gente vê que isso não vai acontecer, mesmo que a das Dores ela tenha um monte de atividades para fazer, ela continua viajando na própria imaginação e realizando essas atividades. Uma outra coisa é que a das Dores ela namora um cara que mora ali do outro lado da rua, que pode ser por 2 motivos. Um, porque a cidade ela é pequena de fato, ou pelo fato de que as mulheres não tinham essa liberdade de sair, ou seja, na realidade ali que ela conhecia, ela teve que namorar alguém que mora perto, porque provavelmente ele era um dos poucos homens da qual ela tinha contato. E por fim, o conto coloca essa dualidade entre o dever e o prazer e nos mostra as limitações que eram impostas para as mulheres, que por estarem fisicamente presas dentro de casa, elas encontram liberdade dentro da própria imaginação. E então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, você pode deixar alguma interpretação ou pergunta ali nos comentários. Acompanhe os próximos vídeos do canal e até a próxima!